Lampião, cujo nome real era Virgulino Ferreira da Silva, foi um dos mais famosos cangaceiros do Nordeste brasileiro no século XX. Sua história é repleta de aventuras, lutas e mitos, tornando-se um símbolo da resistência e da cultura popular na região. Nascido em 4 de junho de 1898 no sertão pernambucano, Lampião cresceu em uma época marcada por seca, pobreza e injustiças sociais. Aos 19 anos, em 1917, ele se envolveu em um conflito conhecido como a Guerra de Canudos, quando o líder religioso Antônio Conselheiro liderou uma comunidade que resistiu ao governo brasileiro. Após a guerra, Lampião se tornou cangaceiro e começou a liderar um grupo de bandoleiros conhecido como Cangaço, cuja atuação se estendia principalmente pelos estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe. O cangaço era uma forma de protesto e reação ao coronelismo e à má distribuição de terras, além de uma resposta aos abusos cometidos pelas forças policiais. Lampião logo ganhou notoriedade como um líder carismático e estrategista astuto. Seu grupo era composto por homens e mulheres, chamados de cangaceiros e cangaceiras, que o seguiam lealmente em suas empreitadas. Eles viviam uma vida nômade, percorrendo o sertão em busca de alimento, água e confrontos com inimigos. Vestidos com roupas características, usando chapéus de couro, facas, rifles e seus famosos fuzis Mauser, os cangaceiros tornaram-se lendários. Lampião também era conhecido por ser habilidoso com a poesia e a música, criando versos populares que propagavam sua fama e a dos cangaceiros. O governo e os latifundiários da região viam Lampião como uma ameaça à ordem e ao poder estabelecido, resultando em constantes perseguições e emboscadas. A repressão ao cangaço era severa, e recompensas eram oferecidas pela captura ou morte de Lampião e seus seguidores. Em 28 de julho de 1938, após anos de confrontos, Lampião e seu bando foram emboscados pelas forças policiais em Angicos, Sergipe. Nesse confronto, ele e vários de seus principais cangaceiros, incluindo sua companheira Maria Bonita, foram mortos, marcando o fim do cangaço como um movimento ativo. Após a morte de Lampião, sua história e legado só cresceram. Ele se tornou uma figura mitológica do sertão nordestino, reverenciado por alguns como um herói, por outros, temido como um bandido. Sua trajetória inspirou muitos livros, filmes, músicas e peças teatrais, perpetuando a memória desse cangaceiro que se tornou uma figura icônica da cultura brasileira. Até os dias atuais, Lampião continua sendo lembrado e estudado como uma figura emblemática da história do Brasil, representando a dura realidade da vida no sertão nordestino e a busca por justiça e liberdade em meio a um cenário de pobreza e desigualdades sociais. Lampião liderou o cangaço durante cerca de 20 anos, entre 1920 e 1938, e durante esse período, ele cometeu muitos atos de violência contra seus inimigos, enquanto, ao mesmo tempo, ganhava a simpatia de parte da população pobre do sertão. Ele era visto como uma figura carismática que desafiava a autoridade e enfrentava os poderosos, o que o transformou em um herói para muitos sertanejos que viviam sob condições de extrema pobreza e opressão. Seus ataques a fazendas, bancos e vilarejos frequentemente deixavam um rastro de morte e destruição, mas, ao mesmo tempo, ele também tinha um código de ética peculiar para seu bando. Lampião impunha regras internas que proibiam o roubo de dinheiro ou pertences dos pobres, e frequentemente distribuía parte dos saques para os mais necessitados. Além de sua estratégia militar, ele também era conhecido por sua habilidade tática, adaptando-se às adversidades e conhecendo bem o terreno que percorria. A utilização de táticas de guerrilha, a rapidez dos ataques e a capacidade de se embrenhar rapidamente pelo sertão dificultaram sua captura por muitos anos. Maria Bonita, sua companheira, também se destacou no cangaço e se tornou uma figura importante entre os cangaceiros. Outras cangaceiras como Dadá,
Durvin e Sila, entre outras, também se juntaram ao grupo de Lampião, desafiando os papéis tradicionais de gênero na sociedade da época. A relação de Lampião com a imprensa também contribuiu para a mitificação de sua figura. Jornais e revistas frequentemente publicavam histórias sensacionalistas sobre suas ações, aumentando sua fama e ajudando a criar uma aura mítica em torno dele. Apesar de toda sua fama e status, Lampião acabou sendo traído por um ex-cangaceiro em 1938, que informou às forças policiais sua localização. A emboscada em Angicos foi fatal, resultando na morte de Lampião, Maria Bonita e vários outros cangaceiros. Depois de sua morte, seus restos mortais e os de alguns cangaceiros foram decapitados e expostos em praça pública para provar sua morte e pôr fim ao mito. Contudo, ao invés de extinguir a lenda, esse ato cruel apenas contribuiu para a eternização da memória de Lampião e do cangaço. O legado de Lampião e do cangaço permanece vivo até hoje na cultura nordestina e em todo o Brasil. Sua figura é lembrada em diversas festas e celebrações populares, como o Reisado e o Cavalo Marinho, que homenageiam os cangaceiros como heróis do povo. A literatura e o cinema também mantêm sua história viva, com diversos filmes, documentários e livros que recontam as aventuras e a trajetória desse famoso cangaceiro. A história de Lampião é um retrato fascinante de uma época conturbada do Brasil, marcada por desigualdades sociais, seca e conflitos armados. Ele se tornou um símbolo de resistência e luta contra as injustiças, entrando para a história como uma figura controversa, complexa e inesquecível. Maria Bonita, cujo nome de batismo era Maria Gomes de Oliveira, foi uma das cangaceiras mais famosas e importantes da história do cangaço. Ela nasceu em 8 de março de 1911 na cidade de Malhada dos Caiçaras, no estado da Bahia. Assim como muitas mulheres da região, viveu em um contexto de pobreza e dificuldades, o que a levou a se envolver com o cangaço. Maria Bonita se tornou parte do cangaço por volta de 1930, aos 19 anos, quando conheceu Lampião, então um líder cangaceiro já consolidado. Fascinada pela figura do famoso cangaceiro, ela deixou para trás sua vida anterior e se juntou ao bando de Lampião, tornando-se sua companheira e a única mulher oficialmente reconhecida entre os cangaceiros. A presença de Maria Bonita trouxe uma mudança significativa para o cangaço. Sua entrada no bando quebrou a tradição masculina do grupo, desafiando os papéis de gênero rígidos da época. Ela não apenas compartilhava dos perigos e das lutas ao lado de Lampião, mas também ganhou importância como líder feminina e figura de referência para as outras cangaceiras que se juntaram ao bando posteriormente. Maria Bonita e Lampião foram os primeiros cangaceiros a oficializar uma união dentro do cangaço. Em 10 de março de 1929, eles realizaram um casamento simbólico, uma cerimônia tradicional simples, mas significativa para os cangaceiros. Essa união representou uma quebra das normas estabelecidas e ressaltou a força e a determinação de Maria Bonita em viver ao lado do homem que ela admirava. Durante seu tempo no cangaço, Maria Bonita participou ativamente das ações do bando, enfrentando os mesmos riscos e perigos que os outros cangaceiros. Ela se tornou uma figura amada e respeitada dentro do grupo e se destacou como uma mulher corajosa, forte e leal, sendo admirada tanto pelos cangaceiros como pelas cangaceiras que a acompanhavam. A tragédia que marcou o fim do cangaço também a atingiu. Em 28 de julho de 1938, Maria Bonita foi morta juntamente com Lampião e outros cangaceiros durante uma emboscada policial em Angicos, Sergipe. O fim do cangaço nessa fatídica batalha marcou o fim de uma era no sertão nordestino. Assim como Lampião, a memória de Maria Bonita se perpetuou na cultura popular brasileira. Sua história e coragem continuam a ser lembradas e celebradas em músicas, literatura, artes e festividades regionais.
Ela se tornou um ícone da luta feminina em uma época de grande desigualdade de gênero e é reverenciada como uma das mais importantes cangaceiras da história do Brasil, um símbolo de resistência e força diante das adversidades. Lampião. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, nasceu em 4 de junho de 1898, em Vila Bela, atual cidade de Serra Talhada, Pernambuco. Ele ganhou o apelido de Lampião porque, quando jovem, seu pai lhe deu uma lapada, lamparina, para estudar, e ele passou a ser chamado de Lampião pelos amigos. A entrada de Lampião no cangaço foi marcada por vingança. Seu pai foi assassinado em um conflito de terra, o que o levou a buscar justiça pelas próprias mãos e a se tornar um cangaceiro. Lampião foi um líder carismático, talentoso estrategista e um hábil combatente. Ele conduzia seus seguidores com disciplina militar, e seu bando se tornou uma força temida no sertão nordestino. Apesar da fama de bandido, Lampião também era visto como uma espécie de Robin Hood do sertão, distribuindo parte do saque obtido em seus ataques aos mais pobres, o que contribuía para a simpatia que muitos sertanejos tinham por ele. Além de suas habilidades como cangaceiro, Lampião era poeta e compositor. Ele criava versos que celebravam suas façanhas e as do bando, ajudando a difundir sua fama e sua história no imaginário popular. A morte de Lampião e a dissolução de seu bando marcaram o fim de uma era no cangaço. Sua trajetória e a do cangaço como movimento guerrilheiro deixaram um legado cultural e histórico significativo no Brasil. Maria Bonita. Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita, nasceu em 8 de março de 1911, em Malhada dos Caiçaras, Bahia. Antes de se tornar cangaceira, ela viveu uma vida comum no sertão, mas se apaixonou por Lampião e decidiu segui-lo no cangaço, desafiando as convenções sociais e de gênero da época. Maria Bonita foi a primeira mulher a integrar oficialmente o cangaço e tornou-se a companheira de Lampião, ao lado de quem viveu e lutou durante muitos anos. Ela foi uma figura carismática e respeitada dentro do bando, ganhando o amor e a admiração dos cangaceiros e das cangaceiras que a acompanhavam. Maria Bonita também foi uma referência para outras mulheres que se juntaram ao cangaço, encorajando-as a se unirem ao movimento de resistência. A participação ativa de Maria Bonita no cangaço representou uma quebra de paradigma na época, desafiando os papéis de gênero estabelecidos e demonstrando que as mulheres eram capazes de atos de bravura e liderança. Sua morte trágica, junto com a de Lampião e outros cangaceiros, marcou o fim do cangaço, mas sua memória continua viva como um símbolo da luta feminina e da resistência nordestina. Tanto Lampião quanto Maria Bonita deixaram um impacto significativo na história e na cultura brasileira. Seus feitos, suas lutas e seu legado foram celebrados e reinterpretados ao longo dos anos, tornando-os figuras imortais na imaginação coletiva do povo brasileiro. Sua história continua a inspirar a literatura, a música, o cinema e o folclore do Brasil, mantendo vivo o espírito de resistência e a memória do sertão nordestino.